Pessoal, tudo bem? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Capivara Tank, um podcast by S-Angels, a maior rede de investidores anjos aqui do sul do Brasil e volto a dizer que talvez do Brasil, tá? Mas vamos por enquanto deixar aqui com o sul do Brasil. Muito prazer, eu sou o Thiago e vou estar aqui com vocês junto com o meu convidado que logo eu apresento para vocês. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre nossos 4 patrocinadores. A gente está com a Egg Fernando Imobiliária, é uma incorporação, compra, venda e aluguel de imóveis em Balneário Pissarras e aqui em Blumenau. A gente também tem a V8 Sales, eles são especialistas em inside sales para startups. Temos também o Tamandaré, é uma concessionária premium de veículos que se encontra em Balneário Camboriú. O foco deles é atendimento de seleção de veículos top, tá? Só vai encontrar carro premium lá dentro. E também a gente tem a Invisto, nossa parceiraça, que é uma venture capital para startups do Sul, oferecendo investimento, expertise e também conexões. Beleza, gente? Vou já apresentar para vocês o nosso convidado, porque eu vejo que tem muito papo e tomara que dê pra gente falar tudo, senão a gente vai ter que marcar um fase 2, talvez um fase 3, porque ele já participou aqui. Vamos lá, hoje a gente trouxe novamente o nosso amigo Anderson Felício. Tá? Ele é executivo de operações, empreendedor e líder humanizado. Ele é filho de trabalhadores, ele aprendeu desde cedo que honestidade, estudo e determinação são os alicerces do sucesso. Ele é marido da Gisele, pai de 2 meninos, o Cauã e o Igor, e profissional que começou a trabalhar aos 13 anos buscando independência financeira. Ele fundou a Velon em 2018 e 2022 ela foi adquirida pela Quinto Andar. E aí ele ficou como diretor de operações até então 2025, liderando toda a equipe e jogando a Quinto Andar, que agora virou Quintocred, para um patamar muito grande financeiro. E além disso também ele participa da nossa associação como investidor anjo aqui na S-Angels, além disso sendo conselheiro e avaliador das startups que aparece pra gente. Anderson, bem-vindo novamente ao Capivara Tank, meu amigo. Obrigado, Thiago. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder trocar um pouquinho com vocês. Parabéns aí pelo programa, por continuar liderando esse diálogo, liderando essa frente de conhecimento que tem se tornado o Capivara Tanks. Parabéns a S-Angels por acreditar nas startups, por acreditar nos empreendedores e ajudar os empreendedores a escalarem seus negócios. Ótimo. Cara, tu sabe que é um modelo... ajuda quando a gente fala, né, que a gente quer estar aqui para falar a experiência, falar pro cara lá que tá assistindo a gente, falar pro founder, poxa, cara, faz assim, faz assado. É um modelo difícil, tá? Quando a gente só fala e não traz uma experiência, uma expertise, entendeu? Então, esse momento aqui pra gente é sensacional porque a gente fala, ó, o cara fez, tá aqui a prova e é só você seguir o que o cara fez que vai dar certo, entendeu? E eu já quero começar com isso, cara, porque eu sei que, teve a Velo, a gente conheceu na época da Velo. Foi 3 anos que ela foi adquirida, né? Foi super rápido, é isso, né? Foi. A gente começou a Velo como um projeto em dezembro de 18. Então foi 2, 3 café desenhando. E dezembro de 21, ou seja, não tinha nem feito 3 anos inteiros assim, se for colocar em meses, né? A gente foi adquirido pelo Grupo Quinto Andar, que é uma das maiores startups, né? Hoje no Brasil e talvez na América do Sul, que mudou, né, o modelo com que o mercado imobiliário se relaciona com o consumidor. E quando a gente foi adquirido, para nós que estávamos aqui de cabeça baixa, trabalhando, barriga no balcão, como a gente diz, foi como se fosse uma coroação de tudo aquilo que a gente vinha fazendo em tão pouco tempo. Porque tudo que eles avaliaram, tudo aquilo que eles checaram, a gente entregava. Isso fez com que a gente fosse escolhido no meio de N outros players que eles tinham como opção, né? Então, para nós foi bem gratificante. E ao telespectador também, prazerzão poder falar com vocês. Espero que a gente contribua aqui nesse tempo que a gente estiver desfrutando, né, desse bate-papo. E dizer para vocês que eu consumi muito podcast para poder reinventar a minha mente, reinventar a minha cabeça. Então, tenho certeza que aqui é um pouco de experiência, um pouco de vivência que pode servir aí pro dia a dia desse empreendedor. Cara, quantos anos tu tem? Eu faço 47 agora em julho. Eu gosto de deixar claro isso, agora às vezes fica meio, né, mas founders, startups, hoje talvez não, porque mudou, mas no começo era jovem, né? Sim. Né? Vamos pensar assim, maturidade da cabeça não tá tão produzida para fazer isso.
Óbvio que quando a gente fala 3 anos aí de uma venda, depois tem toda a parte que tu ficou dentro lá do quinto crédito, a gente já fala sobre isso também. Mas também não é fácil. Por mais que passasse por tudo isso, com 40 e poucos anos fazer todo esse processo, também não é só porque tu tem essa maturidade que foi fácil lá, mas tu teve o entendimento e a experiência de como chegar lá, né? Tipo, do que fazer, né? Não perder a cabeça, talvez. Acho que isso ajudou também tu, né, cara? Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi, assim... Cara, vocês montaram já pra pensar numa venda? Vocês montaram já, não, vamos resolver um problema, é isso? Depois viram que dá certo? E como é que foi adquirir lá? Tipo, sabe? Como é que foi esse rolê todo? Desde o começo, né? A gente sabia o que a gente queria, que era fazer uma empresa e vender ela. A gente Já tinha essa? Tinha, todos os sócios tinham essa consciência. A gente não sabia o tempo, né? E nem imaginava que seria tão rápido, mas a gente tinha essa clareza, né? Tanto é que quando fomos procurados, nós não tínhamos nenhum pitch pronto, né? Porque nós estávamos muito ainda entendendo e escalando o negócio, entendendo que esse era o nosso momento. Então, claro que tu começar isso aos 40 e poucos anos, tu já tem uma experiência como executivo, tu já tem uma maturidade como indivíduo, mas tu vai fazer algo que é extremamente diferente. Então, desde o detalhe que eu lembro, assim, ter que configurar um e-mail. Parece uma coisa tão simples hoje para alguém que entra numa empresa, mas para quem começa do zero, às vezes não sabe nem como fazer, né? Ah, mas o cara é jovem, já mexe com tecnologia, tudo bem, mas talvez ele nunca tenha recrutado alguém. Então ele vai encontrar um outro desafio, que não é a tecnologia, mas é recrutar uma pessoa e provavelmente vai errar muito em fazer isso. Então, a gente tentou, via de regra, primeiro, ser super verdadeiro um sócio com o outro e transparente. E aí eu costumo provocar aqui, né, que uma boa sociedade é quando o interesse de cada indivíduo soma com o interesse do negócio, porque se ele for diferente, não vai, né? Tu acho que tu já teve sociedades e viveu cenários diferentes quando há um interesse de um indivíduo diferente do outro. Uma vez feito esse alinhamento, todo mundo clarifica o seu papel e tenta entregar o seu melhor, né? Contribuir para isso. E aí foi uma mudança grande, porque como executivo, você tem tudo na mão, você tem uma empresa rodando, você já tem processos, você já tem gente que te ajuda a recrutar, você já tem uma série de outras coisas funcionando. Tem outros desafios que não vêm fato, mas enfim. Então acho que a primeira ponto assim que a gente sempre fechou muito bem é que o negócio seria uma ferramenta de transformação da vida dos sócios. Então ele tinha mais valor numa tomada de decisão do que o interesse de cada indivíduo, ao ponto de que cada um teria que abrir mão de algo desde que fosse melhor para o negócio. E falo de coisas simples, desde horário, né, o início do trabalho, término do trabalho. Falo de coisas simples como falar que gostou ou não gostou de uma reunião difícil, né? E sempre pensando que, cara, o melhor é para minha marca, para o meu negócio. Então a gente conseguiu fazer isso pela maturidade dos 3 envolvidos e depois do Paulinho, que chegou um pouquinho mais tarde, mas que chegou na mesma pegada, no mesmo ritmo. E a gente conseguiu, então, trabalhar muito rápido isso. E aí, Thiago, acho que tem um ponto que, quando é muito jovem, né, existe uma paixão muito grande pelo produto. De novo, né, e não pelo negócio. Como se fosse um figo, assim, né, sabe? Então, eu fiz o produto, eu construí algo, e eu não quero tirar esse valor. Mas a pergunta é, o que esse produto resolve de fato, né? E se esse produto resolve algo de fato, como eu coloco ele no mercado o mais rápido possível? E muitas vezes esse jovem empreendedor que começou lá atrás, ele se apaixona muito pelo produto, ele quer fazer a perfeição e ele não vai para o mercado. E aí quando ele vai para o mercado, é muito tarde, já foi muito dinheiro, ele já está muito cansado. A expectativa é outra, a idade vem. E aí vem um ponto legal que assim, integra, né? Pode ser pequeno, pode ser um negócio que está começando, mas tu tem que ter pilares básicos funcionando bem. Tu já tem que saber como tu vai vender, como tu vai atrair teu cliente, como tu vai entregar o produto ou a primeira versão do produto. E aí ter uma visão um pouco mais holística do negócio do que só a paixão, né?
aquela paixão, daquela ideia, daquele... E isso é uma coisa difícil para um jovem, é difícil para alguém mais velho, que é muito experiente, às vezes, num nicho só. Então, tem um equilíbrio aí para buscar. Então, a provocação aqui fica, né, para quem estiver nos ouvindo, é isso, né? Desde o começo, já ser uma empresa. Né? E uma empresa vive de resultado. Cara, eu lembro que quando a gente falou... já participou de um episódio nosso, lá no início, né? Quem quiser depois voltar, eu não vou lembrar 3, 4 episódios se tu... Foi bem no começo. Bem no começo, eu lembro, né? E a gente falou um pouquinho, eu não me lembro se a gente comentou sobre isso, mas eu queria que tu falasse agora. Como tu tá nessa relação de produto, e eu vejo que a maioria dos empreendedores é exatamente isso, cara. Quando o cara não vem muito maduro, ele quer trabalhar o perfeccionismo para entregar valor. E é legal, beleza, eu quero entregar um produto legal pro mercado. Mas não pode esperar, não posso perder tanto tempo, investir tanto tempo para colocar isso no mercado. Eu lembro que tu comentou uma vez com a gente lá, que tipo, cara, o produto de vocês não estava pronto, mas tu já foi fazer a venda, e quando foi para fazer um teste, tu, não, beleza, tá executando aí, tu fez uma parada manual, assim, sabe? Perfeito, perfeito. Como é que foi isso lá na... Então, pela inquietude nossa de entender que um negócio vai muito dinheiro, e para que ele fique de pé, ele precisa gerar dinheiro. Então, desde o começo, a gente sabia disso. Então, a gente foi para a rua com uma versão simplista do produto, daquilo que a gente tinha desenhado, estava lá em construção. Eu lembro que na época eu peguei um formulário do Wix, criei como se fosse uma landing page só, parecia um sistema. Tipo, tu mesmo criou? Eu mesmo criei numa noite ali. E dentro daquele formulário, o pessoal fazia a inserção dos dados iniciais e a gente tinha o desafio de muito rapidamente ter que avaliar crédito, avaliar se aprovava, já enviar o link de pagamento, já receber o valor, já manter a garantia. E a gente, sempre, primeiro, né, outra coisa que é importante, seja verdadeiro com o cliente. Uhum. Então, poxa, não tem problema você falar, cara, a gente está começando, mas a gente está aqui todo dia para crescer. E clientes vão lhe dar a oportunidade. A Fernanda aqui, que está patrocinando a gente aqui no podcast, foi uma das que deu uma oportunidade para a gente, né? Para a gente começar lá atrás. E a gente sempre buscou honrar com todo mundo que fez isso. E então, quando veio lá a primeira versão, o formulário vinha, tinha que ter uma pessoa no back-office para avaliar o crédito, mas eu não tinha ainda. E aí, de repente, a gente já fez a venda antes do esperado e tinha que cumprir com aquele objetivo. Então, quase que de frente, do jeito que eu estou aqui contigo, eu tive que ir avaliando o crédito e aprovando em tempo real para entregar a experiência que eu tinha acabado de vender. Né? Que massa. Então... Pô, tu, tipo assim, tu era um chapéu na hora de vendedor, né? E uma de operação. E uma de operação na hora, assim, mas ao mesmo tempo, e trocava isso, né? Assim, então, foi isso, mas foi entrega, experiência, aconteceu. E depois, assim, a gente tocou várias vendas dessa forma, que ainda não eram escaláveis, mas eram vendas já, até o momento que a gente tinha o primeiro produto, vamos dizer assim, mais preparado, mais elaborado, e podia começar a ter mais apetite para escalar. Mas por que isso foi importante? Porque essas primeiras vendas nos fez aprender muita coisa do produto. Então, erros que com certeza a gente iria cometer, a gente não cometeu. Por quê? Porque a gente estava ali co-criando, né? Estava ali com o cliente, ouvindo e aprendendo e criando as coisas. Então, a gente não cometeu vários erros que outros cometeriam, porque pensaram no produto de um jeito. E quando a gente começou a escalar, a gente já sabia tudo, né? O pessoal viu uma apresentação nossa, não vinha objeção, de tão preparado que ela estava. Porque a gente já tinha preparado ela de um jeito que todas as perguntas possíveis que o cliente teria, a já gente está respondido antes de plantar. Eventualmente vêm as perguntas que são às vezes malandragens para te pegar ali, mas ele conseguiria no final de uma apresentação entender tudo que a gente tinha prometido e como funcionava. Então isso foi bem legal. E isso é um atalho, né? Tu poder fazer dessa forma, né? Senão tu vai ficar ali construindo algo que... E quem já está um pouco mais tempo no mercado sabe o quanto já adaptou o produto para a realidade de um cliente, ou ajustar enfim. E tá tempo no mercado ainda, e tá nesse rolê, né? E não está escalando. Não tá escalando. Conheço, é verdade, tem bastante, cara.
Porque tá trocando dinheiro de lugar, né? Isso. Porque daí foi lá, botou o negócio, prometeu o negócio, não tinha bem desenhado, então não vai botar dinheiro em vendas, vai ter que botar dinheiro no produto. E aí não escala. Tem um cliente, tem dois, e vai viver nesse ciclo. Cara, vamos um pouquinho nessa linha rapidamente, porque depois eu quero chegar lá no Quintocred. Só para ir mais fundo nisso. Quando a gente tem um produto, e aí na fase de vocês até pode pegar, tá? Beleza, vocês tinham um produto específico, vocês tinham, vamos lá, um roadmap desenhado como empresa e como produto também, do que eu precisava criar para ofertar para o nosso cliente lá, e também tinha um roadmap das áreas. E aí quando vocês tinham isso desenhado e vocês ofertavam, aí um cliente chegava assim, vou dar um exemplo, tá? Pô, Anderson, adorei, vai resolver meu problema, mas não tem integração com o CRM, então não quero. E no roadmap de vocês não tinha integração no CRM, porque vocês, sei lá, queriam ser um CRM. Vocês adaptavam isso? Ou a minha pergunta é a seguinte, qual que é a linha tênue para mim trocar o dinheiro de mesa para não, vamos colocar uma integração para vender para esse cara, ou não vamos colocar uma integração porque vai consumir muito tempo e vamos dar um next nesse cliente e vamos para os próximos, entendeu? Perfeito. Lembra que eu falei logo de início que tem que equilibrar as coisas. Uhum. Então, não existe numa empresa uma pista andando a 100 por hora, que seria uma área, e a outra área andando a 10. Não vai dar certo. Tem que levar todo mundo andando Na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Se não der para ir a 100, que vá a 70, mas todo mundo tem que ir junto. Então, quando a gente esbarrava numa situação como essa, a vontade de atender o cara era grande. Grande, imagina, começou, né? Mas a gente queria um negócio escalável. E a gente sabia que esse era o caminho. Então eu precisava tomar aquele não, digerir ele o mais rápido possível, porque ele me deu um não. Isso, exato. Foi um negativo. Né? E eu dei um não para ele. Porque essa imposição feita não era escalável. E eu ia ter que ir pro próximo. Por quê? Porque a gente tinha montado a persona ideal, o cliente ideal, que a literatura fala do ICP. Então eu consigo entender quem é o meu cliente ideal, sei que ele é escalável e que no meio do caminho, às vezes eu vou esbarrar com caras que não é o meu cliente ideal. Então, nesse teu perfeito exemplo, a partir do momento que eu encontrava, no nosso caso era uma imobiliária que queria essa integração, ela estava num nível já de avanço e maturidade dela que eu não estava. Ou seja, eu não ia entregar uma boa experiência para ela. E talvez eu iria ser consumido por ela a vida toda. E talvez tu faria a integração para ela e não entregaria de fato a experiência que ela precisa, né? E eu sei que tinha um monte de cliente que não valorizava a integração. Exato. Então eu podia vender para eles. Podia baixar o outro, exato. E eu sei que é difícil o que eu tô falando, assim, falar, pô, mas eu tô precisando de dinheiro, mas eu não vou fazer. Eu entendo isso. Mas acredite naquilo que tu planejou. Isso. E óbvio que se tiver tudo errado, replaneje, mas se esse era o nosso planejamento e a gente sabia que tinha mercado que não demandava integração, e surgiu várias, tá? Várias. Mas a gente não ia conseguir entender bem. Cara, eu vou tentar trazer um pouco, assim, depois tu me ajuda nisso, tá? Mas eu gosto de falar sobre isso porque esse processo que eu faço junto com a startup, com a empresa, na mentoria, exclusivamente para produto ali do software, para jogar para vendas, tem esse rolê todo que tu tá falando, né? E aí, às vezes, vem a empresa e fala assim, pô, Thiago, mas eu ofereci né, eu fui fazer a venda, aí fiz uma venda, ofertei para 5 e 4 falaram que quer integração com o CRM. Tá, mas tu falou com 5 só? Não foi com 100? Tipo, eu sei que se tu for pegar pela margem, é 90% ali, talvez mais, que quer. Mas de 5, cara, pô, fala com 100, então fala com 200 para ver se 150 pede integração. Daí a gente tem que fazer integração. Eu queria entender, sabe, como é que tu olha para isso, assim, tipo, tem um número, eu sei que não tem um número mágico, mas como é que tu mensura isso? Pô, cara, ó, todo mundo tá pedindo de fato, então a gente precisa mudar o plano aqui, entendeu? Porque, beleza, tem o plano e tem a execução, e eu sei que isso muda às vezes, né? De novo, né? A gente tá falando de dois especialistas que têm características diferentes. Eu vou explicar o que eu tô chamando de especialistas. Um é o especialista do produto, que ele tem uma característica bastante técnica, bastante voltada à documentação, bastante trabalho sobre evidência, né? Do outro lado, tu tem uma personalidade, um outro técnico, um outro especialista em vendas, que normalmente
tem mudado ainda bem e deve mudar ainda mais, mas normalmente ele não gosta muito de Receber não. documentação, Ah, ele não gosta muito de trabalhar as evidências. Então, quando você tem esses dois universos, você tem alguém querendo algo, como uma promessa de venda, quer dizer, que nem se sabe se vai vender, porque ainda é uma promessa. Uhum. E se tu perguntar para a área comercial, falar, ele assina um documento que a partir do momento que eu tiver a integração, ele contrata, é capaz de ninguém conseguir esse documento assinado, né? Então, o que eu vejo é isso. Assim, quando a gente se deparava com demandas de mercado, e elas surgem, obviamente, a gente tentou ao máximo registrar e achar um tamanho de volume que justificava colocar no roadmap. Mas quando tu fala registrar, falava com o vendedor? Não, a gente tinha que colocar isso dentro da ferramenta de CRM para que a gente pudesse olhar para isso e ver. Então, como é que você faz isso? Eu estou lá trabalhando meu volume de lead. A objeção é não ter isso? Apareceu um motivo de venda onde a falta de integração com o CRM é o motivo. E ele apareceu das minhas 100, 90. Entendi. Tá, entendi. Ou seja, Temos que olhar para isso. é óbvio que eu preciso, de alguma maneira, desenvolver isso. Uhum. Entendeu? O mercado está muito claro no que ele está falando. Entende? Uhum. Porque senão são reuniões sem fim, entendeu? Sim, E exato. você vai construir Tu já coisas sabe- sem fim. Tu já sabe que vai ter essa objeção lá no fim, tu já, né? Então, tem que combinar isso, entende? Tem que combinar isso. Cara, olha só, vai vender. Vai tomar não. A habilidade de Vai. vendedor é tomar não. É. E a partir do momento que eu entender o que está te travando, se for técnico, obviamente, né, a gente vai encaixar esse dinheiro aqui para fazer o produto. Não sei se consegui te Não, responder. eu consegui Tá. porque, cara, e de novo, você falou que tem algumas startups e tem bastante que fazem essa troca de dinheiro na mesa, cara. Sabe, vai, pegando o exemplo de vocês, imobiliária. Tô com a imobiliária aqui, só que daqui a pouco a construtora pediu alguma coisa, não sei, tu entendeu? E daí vocês jogam pra uma linha de construtora. Ou às vezes a falta de experiência vai fazer com que a gente ache as coisas, entende? Então, a gente viveu isso. A gente achava que a gente precisava integrar com um RP do mercado imobiliário. A gente achava isso. Eu visitei do Brasil os RPs que existem, vamos supor que se tem os 10 grandes, eu visitei os 10 grandes para falar de integração. Mas olha a imaturidade, porque eu venho do mercado de RP, então eu entendia que se eu integrar com o RP, eu vou vender muito mais. Tem um canal de venda, né? Beleza. Uhum. Aí, essa era a minha maturidade, porque eu tenho uma escola de RP. Uhum. Isso para mim era muito lógico. Mas eu não tinha maturidade do imobiliário. Quando eu comecei a escutar o cliente, a nossa jornada ela é antes do RP. Claro, o produto de vocês. Isso. Óbvio. Olha só, então o nosso produto ele é porta de entrada. Ele não vai para o RP até que ele tenha usado o nosso produto. Uhum. Entendeu? Então, eu perdi tempo em cima dessa tese. Porque eu achei que era assim. Aí, o que eu aprendi com isso? Como tangibiliza isso e torna isso verdade, entendeu? Pergunta para o cliente. O cliente vai dizer. Não, perfeito. E eu não perguntei, porque eu cometi esse erro que a gente comete, né? Por sorte, eu não desenvolvi. Porque toda vez que eu ia desenvolver, eu via que era complexo, mas estava um pé ali, entendeu? Entendi. Então, quando a gente pergunta para o cliente, ele falou, não, eu uso isso só lá depois. Quer dizer, eu não ia conseguir ter uma boa jornada fluida com ele, entendeu? E às vezes a gente esquece de perguntar pro cara. Sim, perfeito. Não, perfeito, é exatamente isso. Essa abordagem que eu quero deixar claro pra galera, porque daí sempre surge alguma coisa nova. Cara, no call com o cliente, principalmente quando tu é novo, às vezes tu nem tem mapeado as objeções, não tem mapeado nenhum plano de oferta bom assim, sabe? E aí, óbvio, tu tem que escutar, mas aí talvez não torna tudo aquilo verdade, sabe o que eu quero dizer, sacou? Anderson? Porque, assim, ó, aquilo que eu aprendi também com o tempo é o seguinte, não é verdade e nem mentira, porque é subjetivo muitas coisas. Às vezes o cliente ele quer algo que ele acha que é daquele jeito. Então, tem até um desenhozinho bem clássico assim, né, que é o que o cliente pediu, o que o cara entendeu e o que o cara entregou, né? Uhum. Então tá, eu entendi do cliente que eu tenho lá um volume de demanda, beleza. Escreve isso, registra isso e volta com ele.
entende? Isso é tão antigo que eu, quando estava com 23 anos, 22 anos, tive uma experiência profissional onde eu tinha que desenvolver cerca de quase 5.000 horas de software para uma solução específica lá de uma empresa. Aqui de Santa Catarina, uma grande empresa do ramo automotivo que produz para Volvo, para Scania, produz no mundo todo. Vou bem rápido aqui contar isso para vocês. Eram quase 5, 6 mil horas, cerca de 70 folhas de especificação que a gente escreveu. Tudo, quando a gente foi perguntar para o cliente se era aquilo, tudo foi alterado. Tudo? 100%. Ou seja, se a gente tivesse codificado aquilo, nós tínhamos jogado 5.000 horas fora. Uhum. Isso eu tô falando há 20 e poucos anos atrás. Uhum. Isso é verdade até hoje, entendeu? Até hoje, Então, claro, assim, concordo. é quase inadmissível a gente continuar cometendo esse erro no mundo do software, mas... Mas existe? Tu sabe que isso existe. Isso Existe. é. Então não dá para ter isso, entendeu? Tem que voltar lá, validar, reconhecer, aprovar, que é um pouquinho do que eu volto ali atrás. Se eu tivesse desenvolvido o software só com aquilo que a gente achava, eu e sócios, a gente teria errado. Teria errado. Como a gente foi com o produto na rua, foi ouvir o cliente, testou uma versão simples, a gente já desenvolveu ele muito mais redondo do que é. Tá, ótimo, ótimo, ótimo. Tá, vamos lá. Daí, eu quero ir lá pro quinto andar agora, tá? Nosso quinto cred. Tu quer mais um café? Não, tá tudo Não? bem. É boa? Essa não te julgou. Puta, cara, eu quero fazer um... Assim, ó, quando... eu conheci a estrutura de vocês, tá? Então eu tô tentando aqui bolar porque é o seguinte... Quando tu fala que tu iniciou, tu fez a landing page lá e tal, para fazer... Quando tu foi pro Quinto Cred, né? Quando o Quinto Andar comprou vocês... Possivelmente ele veio com uma governança, com uma estrutura, Boa. né? Sabe? Aí eu entendo que mudou algumas coisas, mas também não mudou assim para amanhã, mas algumas coisas mudou. Legal. Qual foi esse impacto, assim, entende? Porque daí, assim, tu tá com um planejamento para crescer, e óbvio que tu não vai deixar de crescer porque foi adquirida, tu vai crescer, inclusive, mais. Vai entregar mais, né? Perfeito. Como é que foi isso, sabe? Esse impacto para vocês nesse modelo, assim? Legal. Tudo aconteceu, como a gente já falou aqui, de forma muito rápida, mas a gente tinha uma consciência do que estava fazendo. Às vezes um empreendedor vende a empresa dele, de anos de suor, de trabalho e tal, e continua por um período ali, isso se torna muito traumático. Por quê? Porque vem todo esse modelo de governança, vem todas as mudanças, e ele vendeu, mas não necessariamente ele estava 100% afim de vender. Uhum. Né? Talvez estava afim por grana, talvez estava afim por necessidade, Uhum. talvez estava alguma coisa motivou. Mas no dia a dia ali, no status social, no dia a dia das decisões, ele sofre impactos. A gente teve experiência de comprar a empresa e viu como o empreendedor sofreu depois das aquisições, porque muda muita coisa. Então a primeira coisa que eu, particularmente, estando na operação, fiz foi celebrar a venda, né? Eu gosto de dizer para as pessoas que a sensação é a seguinte, quando tu faz essa venda. É um atleta olímpico que trabalhou pra caramba, treinou um monte, se esforçou um monte, foi para as Olimpíadas, ganhou a medalha de ouro e chegou na cidade dele, no carro de bombeiro, aplaudido pela população. Massa. Essa é a melhor forma de explicar o sentimento que eu Massa. tive. A melhor forma. Assim. Eu me imaginava esse atleta olímpico no... Massa. Dia depois, a vida segue. Treina de novo, né? E continua. Estamos lá agora com a entrada do quinto andar e as adaptações. Então eu fui para um papel de facilitador. Né? E ter escolhido ir para esse papel foi menos estressante, apesar de ser estressante, mas é menos estressante do que se eu tivesse ido para um papel de owner 100% e querer colocar minhas ideias sempre à frente de tudo, fazer do jeito que a gente fazia e tal. Então a gente foi para o papel de facilitador, confiou muito nesse player que adquiriu, porque a história dele já mostrava muita competência, né? E o primeiro papel é reter os clientes que tu tem.
de novo, o negócio tem mais valor do que a tua vontade. Uhum. Entendeu? Se tu vendeu o negócio, se tu batalhou ele tanto. Cara, para mim é tão gratificante ele tá rodando e ter mais hoje quase 300 pessoas empregadas aqui na região por algo que a gente começou lá atrás. É muito mais gratificante do que se eu tivesse lá fazendo tudo o que eu fazia. Entende? Uhum. Então, fazer essas trocas com si mesmo é importante, mas isso é muito individual. O cara tem que lidar com as emoções dele. Então, é lidar com as emoções. Cara, mas esse que tu botou, só rapidinho em parênteses, tu virou o jogo pra facilitador, cara, isso aí já matou a jogada. Entendeu? Porque a galera pensa. Aí eu nunca tive essa experiência, tá? Eu tô imaginando aqui. Que foi comprado e tal, e agora eu vou botar o que era a minha empresa dentro daquela empresa. É onde as pessoas se perdem. Se frustram, né? Se perdem. Possivelmente. E aí você vai para um lugar onde você pensa assim, ó, você mandava em tudo. Isso, exato. O poder era teu. Isso. Quem é o maior poder antes? Era meu dos meus sócios, não era mais ninguém. Só que a partir do momento da aquisição, tem um monte de jogador do mesmo poder, Uhum. com a mesma força Uhum. de influência, de decisão, de querer também com que o negócio crescesse. Então, eu tive conversas que, poxa, às vezes eu ficava me perguntando, será que É isso mesmo? é isso mesmo? Será que, pô, estamos fazendo certo? Então, existe essa dúvida ainda. Vem, né? porque isso é emocional. Tá. Isso não é racional. Legal. Tudo isso é emocional. A gente trabalha aqui racionalmente. A gente está aqui tentando falar de forma racional. Mas no dia a dia é um monte de emoção que o ser humano tem. E aí lidar com essa emoção, de novo, tem que ter um amuleto. Tem que ter uma clareza, né? No nosso caso, a gente não tinha earnout, ou seja, eu não tinha um tempo que você ia ficar ali. Um tempo e nenhum desafio a mais para entregar. Tipo, tu podia não ter continuado, é isso que quer dizer? Mas eu sei que tem empreendedor que vende e tem um earnout amarrado a ele, né? Que é uma meta de crescimento, isso. É um outro desafio, e aí ele se sente menos empoderado. Só para a galera entender, é quando, por exemplo, assim, você não vende a empresa 100%, isso, né? Você vende por menos, e os outros por cento, vou botar aqui, comprou 80%, os outros 20%, ele tá atrelado a essa meta que o Anderson tá falando. E aí tem um tempo lá, 3, 5 anos, dependendo como é que é, bateu isso, você vendeu 100%, né? Esse é isso aí. Tá. Mas aí eu vou dar um push, assim, né, no empreendedor, né? Por que é esse push? O momento dele negociar essas metas não é depois que ele tá jogando. Uhum. É antes. Uhum. Entendeu? Uhum. O problema é que ele quer negociar as metas depois. Então, assim, se ele quer negociar o poder pleno, junto com aquela responsabilidade que ele está assumindo, tem que ser antes. Se ele quiser negociar gatilhos de saída desse desafio por conta de outros decisores, ele tem que construir isso antes. Então, a maioria dos empreendedores, infelizmente, não sabe disso. A gente aprendeu com a vida, sim. Uhum. Mas ouve o podcast aqui, né? Aprende, se educa. Isso. Se tiver aí num processo de transição, né? É o momento de chamar alguém para apoiar ele antes, que viveu essa experiência, que pode contribuir nesse aspecto. Então, tomar alguns cuidados, porque muitas vezes ele vira o jogo, ele deixa de ser o dono único ou o sócio, passa a ter outros sócios, e ele precisa modelar a governança em cima daquilo. E ele perde o poder, inclusive, né? Perde poder. Perde poder, né? Então ele tem que fazer, se ele tiver um earnout, ele tem que fazer um earnout onde a influência dos outros também tá junto ali na meta dele. Meta, né? Isso. Perfeito. Entende? Então, assim, a gente teve outros desafios que não eram relacionados ao earnout, mas eram desafios relacionados a... Eu tive, por exemplo, 8 chefes nesses 3 anos que eu fiquei como executivo. Né? Isso é ruim. Dentro do grupo. Do grupo lá do andar. Porque eram momentos de transição, eram momentos onde a gente estava se adaptando, onde a aquisição foi feita sem ter todo um outro modelo de governança. Então era um desafio e eu não tinha que criticar isso, entendeu? Eu tinha que entender. Entender? Perfeito. E aí, eu vou contribuir. Ao mesmo tempo, eu continuava acelerando aquilo que eu podia acelerar.
Isso é uma coisa legal do Quinto Andar, que a cultura é muito boa. Então, o empreendedor que vai vender, tenta ler um pouco essa cultura, se ela se adapta à tua, se tu se adapta a essa cultura. A gente teve a felicidade de que a cultura era muito boa. Vou te dar um exemplo assim que aconteceu lá, que vinha desde os fundadores do Quinto Andar. O Thiago é da área técnica, né? E tinha que uma responsabilidade lá sobre os servidores e sobre toda a estrutura técnica. E um belo dia, por uma falha da tua pasta, caiu todo o produto. Uhum. Mas ao invés de ser uma reunião do tipo, pô, que irresponsável, poxa, como é que tu não preveu isso? Cadê a gestão desse tema? Pelo contrário, a reunião era do tipo, o que a gente pode fazer Como levanta? para levantar o ajuda? mais fácil, mais rápido possível? Como eu posso te ajudar? Massa. Então, o que eu, como comercial, vou falar para o cliente enquanto tu tá lá resolvendo o teu problema, Massa. né? O que eu posso antecipar para que na próxima vez eu poderia ter te dito, tu tá vendo servidor reserva? Por que eu não falei como sócio teu? Uhum. Por que eu deixo acontecer e vou lá? Então é cultura. Então era uma cultura muito legal nesse sentido, assim, sabe? A gente tinha lá os desafios, em nenhum momento vinha a responsabilidade 100% pro Anderson. Vinha lá, cara, Que massa. como a gente faz para resolver esse problema? Que massa. Porque o negócio é mais importante do que o interesse de cada individual. A gente já tinha essa cultura aqui, conectou com uma cultura que funciona. E se tu tiver numa cultura que não é assim, constrói ela. Se posiciona Tipo, dessa traz forma. assim, né? Traz Pro isso. jogo, né? As pessoas vão mudar Sim. se tu fizer isso. Eu gosto desse exemplo, acho massa, porque eu falo assim, cara, usa o teu dedo pra não apontar, mas pra tu mostrar o caminho. Que é exatamente isso, entende? Tipo, cara, não... E assim, óbvio que tu vivenciou isso agora, talvez, mas não resolve na hora, né? Tu diz, pô, tu é culpado, não vai resolver. Tipo, não vai subir o servidor porque eu tô te culpando. Ao contrário, talvez piorem. Então, ajudar. Depois, possivelmente, tem momentos de reflexão, né? Daí vamos melhorar esse processo, aí vamos botar o reserva, mas acho que o primeiro passo, cara, vamos entregar, vamos levantar isso aí, entende? Essa cultura é massa. Tu entende que isso... Beleza, o Quinto Andar vocês foram felizes por ter isso, mas tu entende que isso é um trabalho que o founder tem que trazer pro jogo? Tipo, tem que ser um perfil do founder isso? A pergunta é essa. Legal a tua pergunta, assim. Cada vez mais, na minha visão, é claro que as pessoas sempre seguem algum exemplo. Em tudo. Em tudo. Então, é natural se tu é um founder, ou se tu é um CEO, ou se tu é um diretor, tu é um exemplo daquele time que tu gere. Ou se tu é um supervisor, ou se tu é um cara um pouco mais comunicativo, tu vira um exemplo, né? Pro bem e pro mal. Então, sim, vem dessa cultura vem de alguém. Alguém tem que começar a desenvolver isso. Se o perfil do founder não é, de repente, deixa alguém que tenha isso um pouco mais. Exemplo, no nosso caso, a gente tinha lá uma sociedade de 4 pessoas diferentes. Quando era Velo Quando ainda. era Velo ainda. Pegando um exemplo ali, quando era uma startup mais convencional, vamos chamar assim. E cada um era diferente. Como a gente dá espaço para cada um ter voz e como a gente potencializa o exemplo de cada um, entende? Então, poxa, se eu tenho uma pessoa no time que é muito mais de inspiração, traz ela para uma comunicação. Se eu tenho uma pessoa no time que é muito mais de convencimento pelo aspecto financeiro, pela profundidade técnica, mas não vai inspirar, porque é uma conversa difícil às vezes de ter. Mas deixa ela trazer pelo know-how que ela tem. Isso é respeito. Então o founder, se ele não tem, o papel dele no mínimo é desenvolver ou deixar desenvolver quem tem. É que ele tem que... É que é foda, né, cara? Porque o papel do founder, por mais que tu tava à frente como founder e como CEO da Velo, o teu trabalho, existe várias áreas que você tem que fazer, né? Tem. Uma das principais, assim, que eu vejo é você, de fato, entender outra pessoa, cara. E dar espaço para ela trazer o potencial dela. Né? Entender não é concordar, né? Beleza. Porque muitas vezes o pessoal se perde nisso, né? A gente está falando aqui de entender
e também fazer com que ela entenda o que é melhor, na minha cabeça, para o Por negócio. negócio. Eu disse aqui desde o começo. Era muito mais importante o negócio que o interesse individual. Agora tu imagina se, né? A gente está organizando um evento final de semana e eu sou o primeiro a dar o exemplo dizendo, não, eu não posso porque nesse final de semana eu estou indo para a praia. Sabe? É um exemplo pequeno. Não, daí vocês tocam lá e eu não vou. Eu acho que isso é muito ruim a mensagem. Pela posição que tu tá. Pela posição que tu Óbvio, tá. com certeza. Então tu tem que dar um exemplo através do teu comportamento, das tuas atitudes. Outra forma, não, aqui a gente não dá jeitinho. Aí num belo dia tu vai lá e monta uma gambiarra, que seja simples que for, ou a tua mesa é uma gambiarra. As pessoas falam, poxa, a gente tá dando jeitinho nas coisas, entende? Então, são valores que tu tem que todo dia exercer de fato, né? Cara, se tu acredita neles, eu entende? desculpa, eu fiz porque eu fiz uma vez um projeto, participei de um projeto, daí o CEO falou assim, não, Thiago, aqui a gente não dá tapinha nas costas, pô, massa, um empoderamento massa, assim, achei, pô, legal, cara, vai funcionar. Aí passou o dia, o financeiro fez uma cagada. Cara, uma cagada, tipo assim, que o fluxo de caixa, bum, caiu, assim, saca? Não fez certo. E aí ela deu um tapinha nas costas. Então, aí... Tu entende? Aí a fala com a execução não bateu, sacou? Daí, puta. Eu falava para os líderes lá, mesmo depois da aquisição, e foi legal porque talvez eu não fosse um executivo que seria pelo processo natural contratado no quinto andar. Pelos critérios de contratação, por todos os arcabouços. Ou talvez fosse, mas sempre entendi que mesmo assim eu contribuía muito, entende? Com os outros diretores, com os outros executivos e ganhava um respeito muito grande. Muito mais porque os valores que a gente acredita, a gente executava na prática. Então, e aí eu falava para os líderes, a gente não está aqui para sentir as coisas, a gente está aqui para gerir as coisas. Certo? Então, sou facilitador, aquela história, né? tu foge do favoritismo, entendeu? Uhum. Porque se esse exemplo que você deu, a pessoa ganhou um tapinha nas costas, é porque de alguma maneira havia um sentimento um pouco mais de amizade, um pouco mais de coleguismo, um pouco mais de a favor daquela pessoa. Era uma pessoa que ela já conhecia ter. Se fosse outra, não teria isso, Uhum. entende? Então, o founder, o executivo, ou o líder, ele tem que tomar um cuidado muito grande para isso. E a gente vai por afinidade, é natural. Sim, sim. É natural. Natural. Eu gosto mais de uma pessoa, gosto menos da outra. Porque uma gosta de uma coisa que eu gosto, a outra não gosta. Tem o mesmo valor que eu, sei lá. Enfim. Isso. Só que no papel de liderança é coerência de comportamento e de atitude. Então, dentro do quinto andar, te respondendo, né? Foi uma jornada diferente. Eu fui empreender porque eu não queria ser executivo. Em pouquíssimo tempo eu passei voltei a ser executivo. Então eu falei, puxa assim, tá ligado? Eu não queria estar aqui, agora eu voltei. E tu ficou 3 anos depois, não? 3 anos. 3 anos ainda, né? Fiquei por vários motivos, assim. Principal deles, para garantir que o quinto andar tivesse felicidade na aquisição que foi feita. O legado aqui, né, de fato, né, concordo. Porque a gente vendeu e queria jogar junto e jogou. Legal isso. Depois, para valorizar e cuidar das pessoas que apostaram na gente. A gente contratou muita gente que apostou na gente também. Foi uma troca, óbvio. Não foi um favor de um lado nem do outro. Mas que se eu saísse naquele momento, perderia a segurança, perderia a confiança. Qualquer comunicação diferente ou feita de um jeito diferente poderia balançar um pouco as emoções das pessoas e a gente perderia muita gente. E a gente não perdeu, pelo contrário, a gente cresceu, expandiu e foi bem legal. E depois não há uma ordem, mas e também pelos clientes, né? Não há uma ordem, mas também pelos clientes. Então, clientes que me credibilizaram desde o começo, até hoje falam comigo. Sim, porque foi tu que deu a cara pra vender, né? Daí daqui a pouco não foi é mais eles que disseram tava junto. E até hoje falam comigo. Hoje eu também sou sócio do negócio, apesar de não estar na operação ainda. Então, sempre vamos atender e vamos. Isso foi quando esses 3 anos tava lá, cara. Tu entende? O teu maior desafio lá? O meu maior desafio
Eu acho que foi o segundo ano, quando a gente estava sofrendo muito com a qualidade do crédito e a gente se deparou com um sentimento de questionamento sobre o negócio. Se continua o negócio Sério? ou se encerra o Depois de negócio adquirido. depois de adquirido. Que massa. É. Massa no sentido, porra, que Tenso, louco. né? É. Então, era uma decisão, assim, bem estratégica, Estratégica total. né? Muito estratégica, uma decisão muito difícil de se tomar, porque brincar com crédito no Brasil não é fácil, né? Trabalhar com crédito não é fácil. Tá aí, ó. A gente começou esse negócio, Thiago, a gente tinha 55 milhões de brasileiros inadimplentes. O último número que eu acompanhei, a gente está batendo 80 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, assim, Caraca. é Quase dobrou. um negócio nervoso, então tem que ser feito com muita responsabilidade. Delicado tem. Então a gente olhou para o negócio e falou, cara, a gente está vazando. E aí a gente redesenhou as estratégias. E de novo, lembra que eu falei para vocês que as pistas têm que andarem. Então, poxa, eu estava lá com a pista de venda Bombada, não sei, porra. só que estava sofrendo a cobrança. Então a gente estava desequilibrando por um lado, vendendo muito e não conseguindo trabalhar com a cobrança. Desaceleramos venda propositalmente, conscientemente, e começamos a melhorar a outra pista para chegar na mesma velocidade. Entende? Massa. Por ação não estava entregando a experiência que devia entregar. Desacelera, venda para a operação entregar. Então isso eu aprendi da pior forma, porque a gente vivia felizão porque batia sino, porque batia a meta. E o vendedor, né, cara? O vendedor tem essa, né? E aí, pô, estamos aqui fazendo o nosso, e lá que não entrega, e quando tu vê pro negócio, tu tem que falar, cara, não adianta eu vender e não entregar, porque todo mundo vai se ferrar. Então a gente parou o negócio, olhou, falou, cara, só para vocês terem uma ideia, cada contrato que assinava, a gente perdia R$400 por assinar o contrato. Sério? É tão delicado o crédito que tu celebra a venda, mas na verdade tu tem um passivo que vai vir um dia. Então estava desequilibrada a máquina. Entendi, Então, a gente precisava equilibrar a máquina para que cada contrato que assinasse a gente ganhasse R$1. E aí a gente fez isso. E agora, no último ano ali que eu saí, enfim, daí a gente já estava ganhando quase R$300 por contrato. Então a gente saiu de menos 400 para mais 300, então reequilibrando a máquina. Mas isso veio com expertise muito de quem fez a aquisição. Talvez a gente teria sozinho sofrido um pouco mais para aprender isso. É. Talvez teria. Mas assim, a expertise diz assim, eles demonstraram isso? Muita estrutura de cálculo, muita estrutura de especialista para fazer conta de gente experiente mesmo, sabe? Entendi. Que talvez a gente aqui teria aprendido de uma outra forma. Mas assim, a previsibilidade, esse planejamento, aí é dar espaço para a governança entrar, é dar espaço para outra diretoria olhar. Tinha uma diretoria de crédito que faz isso anos. Entende que eu falo de... Sim, sim. Então a aquisição, ela te traz um monte de coisa boa também. Traz um novo jeito de governar, de gerir, mas traz um monte de coisa que a gente demoraria talvez tempo para ter. Então foi legal, foi um momento difícil, né? Um momento que eu ficaria muito triste se tivesse fechado o negócio, tipo... Puta, né? Imagina. Então acho que foi legal e estar lá também foi chave para que isso não acontecesse. Tenho certeza disso, assim. Dos 4, né, foi 4 sócios, só tu ficou na operação depois? O Paulinho ficou por um período de 1 ano e meio, acho, por ali, mas o Paulinho também acabou indo pro próprio grupo, porque o grupo queria... Ele puxou. O grupo puxou, mas aí eu acho que também veio um pouquinho de várias mudanças de liderança que a gente teve, talvez tivesse já tido um plano um pouquinho mais claro, a gente teria ficado junto e acho que seria melhor para todo mundo. Mas foi um aprendizado também, acho que ele também teve a oportunidade de ver outras coisas. Cara, nessa decisão de vocês, principalmente tua e dele, né, de, porra, vendemos 100%, vamos ficar... óbvio que tem todo o contexto que você falou, né, em questões de entregar o legado ali, né, sabe? E aí, beleza.
fizemos uma empresa, vendemos a empresa, participamos da empresa, entregamos o legado, digamos assim, tá entregue. E agora? Boa. Tipo assim, comprar uma vara de pesca nova, pegar o barco e ir, como é que tá? As pessoas me perguntam muito se eu tô num sabático, se é só viajar, é só curtir. Aí eu acho que tem algumas coisas que tá no meu histórico, assim, né? Primeiro que não dá para brincar muito com dinheiro, né? O dinheiro, ele é bom, ele traz a prosperidade, mas ele também tem que ser gerido com responsabilidade. Sim, sim. Então, tenho tentado usar, né, dessa prosperidade oriunda da venda da melhor forma. Segundo, retribuir para alguém o que aconteceu comigo. Então, eu entro num projeto onde vou trabalhar com 2 sócios que já eram empreendedores, são sucessores de família, que é o Beto e o Bruno, da família Stein. De alguma maneira, eu acho que eles me deram a oportunidade de aprender como é ser um empreendedor, porque eles Legal. já faziam isso desde pequeno, vamos dizer assim, nasceram dentro disso. Tem um baita desafio, os caras são, eu acho exemplo para muita gente, porque são inquietos, trabalham muito, enfim, acho que são exemplos mesmo, assim, de muito empreendedor. Tem um respeito gigante, não só na nossa cidade, em outras cidades e regiões. Então, acho que de alguma maneira eu tive a oportunidade com eles. Cara, e além de humildes, né, velho? Eu conheço os dois. sim, Pô, eu sim. encontrei às vezes na rua, na 15, cumprimentei, Thiago, tudo bem? Sim. Animal. Isso é legal também. E aí eu queria, de alguma maneira, que o que aconteceu comigo acontecesse com outra pessoa. Então a gente tem um projeto junto, que é eu, Beto. Pô, pode falar comigo depois se quiser. Já Tem um candidato, né? tenho candidato, tu não tá aí ninguém na fila. Verdade. Então a gente está com um projeto bem legal agora, que é a empresa chama App Mesa. PP Mesa. App Mesa é porque a gente quer mudar o jeito com que... Não só mudar o jeito, mas também quer atender uma geração, né? Então é mudar o jeito e atender uma geração de quem vai num restaurante e quer ser atendido. Então eu sei que tem já hoje cardápio digital, a gente sabe que tem lá um jeito de pagar um pouquinho mais rápido, a gente sabe que tem o garçom que tu chama, o clássico, né? Mas a gente não viu, a gente sabe que tem RP de restaurante e tal, a gente não viu nenhuma jornada completa. Então a gente está terminando aí de tirar do forno uma jornada completa, onde o cliente vai chegar num restaurante parceiro nosso, vai através de um QR Code acessar o nosso aplicativo, não vai precisar baixar app nenhum, vai acessar o aplicativo, vai ter todo o cardápio digital, vai poder fazer os pedidos na mesa dele, vai poder receber os pedidos, consumir, pagar, levantar e ir embora. Jornada completa e uma experiência completa que a gente acredita que tem uma geração que vai curtir muito, que vai usar, tem uma geração que vai se adaptar e tem uma geração que vai sofrer. Tá tudo certo. Então a gente também não quer eliminar o garçom, a gente não quer nada disso. A gente quer somar, né? Às vezes no restaurante tu tem lá uma sazonalidade, um pico, né? Das 7h30 às 8h30 da noite. Demora as pessoas estão mal servidas, então as atendido, pessoas podem se diferente. autosservir e tudo mais. E aí a gente criou diferenciais que são muito legais. O primeiro diferencial deles é que eu e você podemos sentar numa mesa, mesmo que você tenha chego 1 hora depois de eu já estar lá me servindo, você pode pedir seu refrigerante, o seu vinho, e no final você pega a comanda e já paga só o que você Só o consumiu. que Não precisa passar os dois juntos. pela divisão, um vai lá e paga primeiro, vai lá chama o garçom para dividir conta, não precisa fazer isso. Depois a gente quer entregar uma experiência de pagamento totalmente digital, então o cara vai pagar direto no Samsung Pay, no Apple Pay ou no Google Pay, a gente deixou isso tudo pronto, já está isso pronto, inclusive foi um desafio bem legal. E ainda a gente quer poder dar ao consumidor algo que nenhum restaurante está entregando hoje, que é o parcelamento de uma mesa. Então ele vai poder parcelar a refeição dele, se ele tiver no mês um pouco difícil. Eu cheguei lá, eu não ia sair com o Thiago, mas, pô, o Thiago é meu parceiro, eu vou, mesmo que eu estou um pouco apertado, eu vou lá, consigo fazer em 3 vezes o pagamento, e a gente quer que o restaurante receba em dia, porque a gente sabe que o restaurante tem aí
A Fundo de maioria, né? Um caixa, fluxo de caixa de 28 dias, Uhum. 40 dias no máximo de fôlego. Então a gente está fazendo isso, daí a gente trouxe 2 pessoas como vesting, 2 caras que estão assim indo muito bem, e espero que ele esteja aqui no programa em breve aí para contar a história de sucesso que foi. Massa. Então a gente está nessa frente, mentorando, orientando, apoiando. Eu também particularmente quero me ocupar, quero tá mexendo com outras coisas, estou com os filhos ainda em tempo de escola, então levo para a escola, eu vou fazer outras coisas. Estou entrando no mercado de InsurTech, uma empresa também chamada LifeBiz, Life de vida. Vida por quê? Porque a gente quer, dentro dessa InsurTech, proporcionar à vida do indivíduo proteção. Então ela pode ser, ele terá a proteção da vida dele, num eventual problema ou de um familiar, ele vai ter a proteção financeira, se ele quiser ter a proteção financeira, ou ele vai ter a proteção patrimonial. Então, por isso que é Life Biz, todos, né? O Biz ali de poder conseguir proteção em todos os aspectos. Essa InsurTech foi aberta agora, dia 27/4. Recente. Abril, inclusive, foi o dia que a gente estava montando o escritório na época da Velo, então estamos montando outro escritório agora, que seja uma prenúncio de sucesso ali. Que legal. Estamos montando escritório. E a gente acredita muito que ninguém, não que ninguém, mas tem muita gente tentando, mas assim, ninguém consegue hoje trabalhar o seguro de forma escalável, né? E a gente quer trabalhar o seguro de forma escalável, o seguro de vida, porque ele é um produto muito de relacionamento. Tiago, quem faz teu seguro? Daí tu indica. Tá. Quem fez teu seguro foi Beltrano. Então ele é muito local, muito regional, e a gente acredita que de Blumenau dá para fazer uma empresa que faça esse produto em escala de forma nacional. Então a gente está se preparando para isso. Toda maquininha de vendas que tu viu funcionando na Velo é a disciplina que a gente está seguindo, é a forma que a gente está trabalhando, agora olhando também para as automações que estão vindo, né? Para ajudar de fato. Para ajudar de fato. Então estou fazendo isso, e como eu estou com um pouquinho de tempo, estou apoiando startup que de uma forma de mentoria também, que queira aí um apoio em escalar vendas. Então estou fazendo esse apoio. Estou ajudando agora uma startup chamada Automi, que é para o mercado de lojistas e concessionárias, onde eles fazem desde a vistoria do veículo até a previsibilidade de venda do veículo. Que legal. Enfim, então a gente começou esse trabalho com eles ali. Cara, nenhuma pessoa que eu entrevistei depois de fazer a sua venda ficou no sabático. Boa. Eu acho que isso é uma sina de... Eu não sei, assim, tem um negócio que o cara não se contenta, sabe? Nem o sabático diz assim, beleza, eu deve ter pegado um pouco de férias, viajado, isso, mas eu digo sabático forever, assim, nunca mais vou fazer nada, entende? Sempre tem... Porque assim, cara, querendo ou não, tu adquire um valor, um conhecimento novo que tu pode demonstrar. Pô, isso é muito legal, né? Você passar a ajudar, entende? Você traz esse valor para outra empresa startup, então isso é muito bacana. Eu vi eu não vou me recordar agora, mas era um empreendedor americano que fez uma entrevista. Tô tentando lembrar, mas ele não é mais vivo, inclusive. O cara era trilionário, bilionário, sei lá. Perguntaram pra ele por que ele não parou, né? Daí ele falou, é tamanha covardia eu ficar parado, sendo que eu posso ajudar a sociedade, desenvolver a sociedade. E aquilo mexeu comigo, essa mensagem dele, assim. Pô, porque eu pensava em parar também, vou ficar curtindo e tal. Eu falei, pô, mas eu não vou ser esse covarde, né? Uhum. Então, de alguma maneira, a gente tem que... O Flávio Augusto não fala dessa forma de covardia, mas ele fala isso e fala, pô, o Flávio Augusto é bilionário em dólar. O cara é bilionário em dólar, então tem dinheiro pra, né? E fala, cara, não, mas se eu posso ajudar, pra que eu vou parar? E o legal disso o ajudar não é se matar, cara, não é, sei lá, 24 horas, 7 dias por semana, entendeu? É você ajudar de fato e não precisa se matar. Sim. Né? É você colocar as coisas com qualidade, né? Isso é massa. E isso que a gente tá falando, tu tá falando do Flávio Augusto, mas sim, eu ter saído também foi bom. Eu consegui ter um olhar mais estratégico para as coisas. Então, muito provavelmente hoje, iniciando esses negócios, eu vou conseguir ajudar ainda mais. Ter saído, tu diz lá do dia a dia, como executivo e tal. Porque quando
Isso vale para todos os executivos ou founders, assim, você tem que ter um tempo para poder ver o negócio. Uhum. É como se você conseguisse subir uma escadaria assim, olhar lá de cima o teu negócio com todo, ver se todas as linhas estão andando na velocidade, Tu vê se a por cima, assim, né? empresa Tu está diz, né? funcionando, né? É. Porque eu cometi esse equívoco, né? De estar muito no negócio, de querer ver muito as coisas e garantir que tudo estava funcionando e tal. Tem uma vantagem, que eu acho que ela é pequena, né? Que é, tu tem um pouco da certeza, tem um pouquinho mais da tua mão, mas pode fazer isso de forma mais estratégica. Tu consegue fazer isso olhando um pouquinho mais a floresta do que tá ali no meio da floresta, né? Não é dentro da floresta que tu consegue ter clareza das coisas. Então, acho que vale a pena também compartilhar isso. E tô bem feliz com o momento, assim. Às vezes eu fico inquieto porque eu tô redesenhando o momento, mas tô bem feliz porque dá para ter mais visão estratégica, contribuir melhor. Pô, que massa, cara. Eu vejo isso, assim, na realidade, sabe? Tipo, eu acho muito legal, assim, agora que constrói, entrega e depois quer fazer de novo, entende? Quer ajudar. Isso é maravilhoso, cara. Obrigado e parabéns, tá? Porque isso a sociedade precisa de fato. Cara, Obrigado. estamos indo para fase final do nosso papo. Como eu falei, passa muito rápido e entendo que tem muita coisa pra gente falar depois. A gente pode até, passado algum tempo, voltar nesse... Pô, como é que ficou aquela história lá da nova aplicação, entendeu? Acho que isso é legal, tá? Assim como a gente fez lá no início, né? Quando tu participou da primeira conversa, mudou pra caramba isso agora. Então eu gosto de trazer... Porque é renovação, né, Anderson? Tipo, eu tô numa fase agora, que você tá numa fase de venda, depois você uma fase lá no executivo, depois uma saída, agora abrir um negócio novo. Óbvio que você não vai fazer os mesmos erros, vamos botar assim, que aconteceu a Cavelo, né? Você já faz mais rápido, ajusta mais rápido. Então isso é legal também passar no futuro. Espero aí te ver de novo aqui. Obrigado. E quero deixar aberto o microfone e câmera pra ti, cara. Aproveita aí e fala pra galera. Última dica de ouro, assim, do que tem que fazer. E deixa teu contato, que eu vejo que tu tem muito valor pra esse pessoal que é nosso público, ajudar esse público, e deixa teu contato pra galera te procurar, cara, te ajudar. Legal, legal. De novo, Thiago, obrigado pelo espaço para poder falar ao público. Espero ter ajudado, espero de alguma maneira ter provocado. Anjos, parabéns de novo aí pelo desafio, pelo trabalho. Também deixando em público que quero tentar ajudar mais. Antes o cara estava ali no dia a dia, fica mais travado, então contem comigo. E tem uma mensagem que eu deixei para o meu time, que talvez possa deixar para o pessoal aqui, que de alguma maneira me mexeu e faz com que eu me mexa. Eu disse para o time o seguinte: quando eu fui executivo, eu trabalhava como se eu fosse dono. Legal. E quando eu fui dono, eu trabalhei como se eu fosse executivo. Acho que a mensagem que eu quero passar para a turma é assim: adequa a tua mentalidade para buscar tirar das pessoas aquilo que é melhor para o negócio e fazer com que elas se identifiquem com o negócio e com que elas queiram estar ali. Porque ninguém merece domingo à noite sofrer porque tem que trabalhar. Ninguém. E se estiver passando por isso, redesenha a tua vida, Isso. porque não é isso que... A gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para ter prosperidade, para viver essa vida e conquistar essa vida. Então, se domingo à noite tiver alguma inquietude aí, tiver alguma ansiedade sofrendo, a gente está vivendo, né, uma sociedade com muita é um momento, ansiedade, né? Uhum. Revisita o que tu está fazendo, porque tu é a escolha do que tu vai ser do futuro, entendeu? Quando eu entendi isso, eu mudei toda a minha vida. Então eu era diretor comercial, ganhava bem, tinha à minha disposição muita coisa, mas eu não estava feliz naquele momento. E aí passei por toda uma jornada de empreendedor, que é ficar sem dinheiro 2 anos, que é estar angustiado, mas eu estava mais feliz, entende? Uhum. Então, eu acho que essa mensagem que eu queria passar para a turma. E também não seja inocente. Inocente que eu digo, um dia vai dar certo.
Pode ter sua fé, pode ter sua esperança, mas tem que ter avanço. Não vai dar certo porque eu tô com fé que vai dar certo. Vai dar certo porque eu vejo avanço. Porque eu vi que... hoje eu comemorei que a gente abriu a conta no banco pela empresa nova. Avançou. Ontem eu comemorei porque a gente tinha o alvará. Avançou. Né? Então, não seja inocente. Veja avanço do seu negócio. Porque se o seu negócio não estiver avançando, de novo, tem que parar e revisitar o que está acontecendo. Então, acho que as mensagens são importantes. E se você vê que está tendo avanço, pequeno, pode ser pequeno, mas continue. Se você não estiver tendo avanço, reconstrua o que está esse caminho. Porque o Anderson de hoje, eu plantei em 16. O de 16 eu tinha plantado em 12. Né? E assim, desde os 13 anos que eu comentei no início que eu comecei. Então, acho que uma provocação aí para o espectador e para quem estiver nos ouvindo aí, hoje ou em outro momento aí que estiver ouvindo esse programa. Ótimo. Obrigado mesmo, cara. Animal. Obrigado pelo papo. Obrigado a vocês. Bom, gente, pra gente finalizar aqui, se você quer saber um pouquinho mais sobre a S Angels ou quer um pouco mais de conteúdo relacionado ao que a gente se propõe a fazer, eu te convido a ir lá no @sangels.com.br no Instagram, né? A gente posta semanalmente conteúdos relacionados a todo esse mundo de investimento, com essas visões de empreendedores, visões de investidores aqui, tá? Para você que está aqui também dentro do YouTube ou dentro do Spotify, acaba ajudando a gente, compartilha, curte, faz o seu comentário aí desse link, até manda pra gente quem você gostaria de escutar aqui, tá? É legal trazer um convidado a pedido de vocês. E manda esse podcast aí para quem você entende que faz sentido, tá? Não fica só com você, porque eu vejo que tem muito valor aqui no que a gente conversou e entendo que isso aqui vai ajudar muito a outra pessoa. E o último recadinho para vocês, a gente está com o Masterclass, né, da S Angels, não sei se vocês sabem, a gente tem um Masterclass que a gente faz um dia inteirinho, que é numa sexta-feira, café da manhã, aula, almoço, aula, café e depois o happy hour, e a gente fala tudo o que você precisa saber para investir em startups, tá? Eu não vou lembrar a data exatamente, a gente ainda vai abrir essa data, mas eu vou deixar aqui embaixo, o Google vai deixar aqui embaixo um formulário, você clica, bota o seu nome, os seus dados para a gente entrar em contato com você e fazer a matrícula dentro desse Masterclass, tá, gente? Garanto para vocês que a gente vai trazer, inclusive são ex-founders, ex-caras que conhecem muito esse mercado, que vai trazer muito conteúdo e experiência para dentro dessa jornada aí quando você quer fazer um investimento, quer saber como investir em startups. Beleza, gente? Acho que é isso. Anderson, obrigado mais uma vez pela participação, cara. Adorei te rever e acho que a gente pode até bater um papo aí no futuro, tá? Fechado. Fechado? Conta comigo. Beleza. Valeu, gente. Abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.